Então, vamos começar a nossa reunião, né? Mais uma reunião, a nossa segunda reunião, então, do ano, do Grupo de Pesquisa Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, o GRUPEM, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, o nosso ArtCid, né? Começamos na semana passada as reuniões do ano, né? A semana passada foi dia 6 de março, hoje, então, estamos no dia 13 de março da nossa reunião, então, que a gente sempre faz às 15 horas. E é uma satisfação estar aqui com vocês e ter cada vez mais a gente um grupo grande, um grupo de trabalho, né, principalmente, mas um grupo que também se junta, se reúne. Nós aqui temos pessoas novas que estão chegando hoje, e a quem a gente também dá boas-vindas. Quero dizer que, além de, claro, o trabalho, que é importante, que é inerente ao nosso fazer, e quem está aqui sabe o quanto a gente trabalha, é importante também esses encontros, essas nossas reuniões, para também a gente sentir o calor, mesmo que à distância, o calor humano de vocês, e entendermos que a gente, apesar de longe, estamos juntos de diversos modos, né? E principalmente pelo amor, pelo carinho que a gente tem entre nós, né? Então, é um grupo que, sim, é de pesquisa, é um grupo de trabalho, mas é um grupo de afetuosidade também. Acho que isso é importante que a gente diga, né? E antes, então, da gente começar, e de eu, inclusive, trazer a pauta aqui, que a gente já compartilhou anteriormente, eu gostaria que quem não esteve semana passada pudesse se apresentar para a gente ver o rostinho de vocês e a gente poder conhecer um pouquinho mais, né? Recordo-me, então, que o Daniel parece que não tinha conseguido. Nós temos o Rodrigo, que é novo. Patrícia, eu acho que ela não estava na reunião anterior também. Recordo-me que são essas 3 pessoas, mas se eu estiver também com falha na memória, dei um desconto na minha faixa etária, não é nem idade. Quando a gente diz faixa etária, é pior, é mais velha ainda. Então, vamos, quem quiser começar, não sei se é a Patrícia, ou enfim, tá? Só te apresentar, para que a gente possa, então, te conhecer, querida. Abriu. Oi. Ai, prof, eu tentei semana passada, mas caiu. A internet não deixou. Então, meu nome é Patrícia, eu sou formada na pedagogia e agora eu estou acompanhando aqui com as meninas no projeto com os bebês, literatura para os bebês. E é isso. Que bom, querida. Seja bem-vinda, tá? O Daniel, eu me lembro que ele também estava numa atividade, né, Dani? Não sei se ele não está conseguindo. Vamos passar para o Rodrigo, aí depois o Daniel fala. Boa tarde, então. Eu sou o Rodrigo Cochemborge. Eu entrei em contato com a professora Cristina para conversar um pouco sobre o trabalho, e ela me indicou participar desse grupo, né? Eu fui aluno dela lá em 98, 99, aqui na Fundarte, onde eu trabalho hoje como professor e estou na posição de vice-diretor hoje da instituição. Atuo como regente coral e me formei na URGS em 2004. Então, estou voltando ao meio acadêmico aí para poder ver se eu posso contribuir com alguma coisa também. Fico muito feliz, Rodrigo, pela tua entrada no grupo e eu tenho um carinho muito grande. Há 1000 anos eu trabalho lá na Fundarte, né? Eu entrei em 88. Então, esse povo aí que está trabalhando, eu vi beber, né? E isso é muito legal, assim, voltarmos a trabalhar juntos, e tem muitas coisas maravilhosas que tu poderás fazer. Seja muito bem-vindo, né? A Patrícia já tinha participado anteriormente também, seja muito bem-vinda.
Daniel, conseguiste agora te conectar? Eu vi que tu não estava conseguindo ligar. Desculpa, prof. Tava bem na hora, tocou o telefone da mãe ligando. Ah, aí bom. a gente já, né? A mãe tem que atender. Apavorado, assim, né? O que pode acontecer, mas tá tudo certo, era só para dar um oi. Então, eu sou o Daniel Castilhos, eu sou acordeonista, né, sanfoneiro, gaiteiro, faço parte de um grupo de acordeon que tem uma íntima relação com a Fundarte, que é o Quinteto Perche. Esse grupo já está com seus 21 anos de idade. Cristina teve, assim, viu o nascimento desse grupo, o Rodrigo Kochenborg também. E, enfim, sou egresso da UERGS, né, licenciado em música. Recentemente terminei a pós-graduação em música também pela UERGS. Sou professor de música na rede municipal de Campo Bom, assumi ano passado, e também trabalho como músico e professor de música no Clube do Professor Gaúcho em Porto Alegre, faz 8 anos. E sempre inventando moda, né? Além dessas coisas aí, todo dia inventando moda. É isso. Muito obrigada, querido. Muito obrigada pela tua fala. É tão bom a gente ver o pessoal assim com a gente, né, trabalhando junto. Muito bom, muito bom. Eu me pergunto se teve alguém que não conseguiu se apresentar na semana passada, que eu não chamei. Acho que a Tailane, né? A Tailane. Agora que eu tô percebendo. Tu consegues falar, meu anjo? Sim. Eu estou no celular, mas consigo. Vou me apresentar. Eu faço parte do grupo por intermédio da professora Cristina, né? Que ela apoia muito a gente, incentiva muito para estudar e para fazer pesquisas, né? E eu estou no grupo para aprender a fazer pesquisa. Muito bem, querida, muito obrigada. A partir da fala da Tailane, a gente percebe, assim, nós temos pessoas que já estão há bastante tempo fazendo pesquisa, há pouco tempo fazendo pesquisa, não importa. E temos muitos que estão fazendo atividades de extensão. E como eu comentei semana passada, as atividades de extensão, elas são extremamente importantes, porque elas também resultam possibilidades de pesquisa. Então, é essa a ideia de nós nos reunirmos, né? Então, todos vocês, este grupo, então, também está, cada uma de vocês está inserido na plataforma, então, do CNPq, dos grupos de pesquisa, né? E eu, agora mesmo, eu estava começando a fazer os certificados que eu vou fazer e enviar para vocês, da participação no grupo, fazer um certificado bem bonito, para que vocês possam ter e colocar no seu material. Acho que então todo mundo falou, quem não falou semana passada já se apresentou, e se eu estiver equivocada, por favor, me digam. E então nós vamos começar o nosso trabalho. A nossa pauta de hoje, que eu encaminhei para vocês pelo WhatsApp, ela inclui, então, um momento de leitura, né, que é tão importante para a gente. Eu tenho procurado fazer com muito carinho esse momento para nós lermos um pouco, conhecermos um pouco de poesia. E eu estou trazendo aqui a Flor Bela Espanca, que eu amo, né, e espero que quem não conheça também comece a apreciar, e vou falar um pouquinho depois dela, e a poesia que eu escolhi, né, que é do livro Soror e Saudade. Depois, então, como nós tínhamos comentado, vamos falar um pouco, e isso é a primeira parte, então, sobre o Lattes. Nós falaremos outras ocasiões também, na próxima reunião também será importante, para nós, então, entendermos a importância deste grande registro, né, e que nós temos aqui no Brasil. Há outros também, né, por exemplo, o ORCID, né, que a gente ORCID, que se escreve, que é bem importante também, mas vamos por partes para não nos enlouquecermos, né? Depois temos dois grandes momentos importantíssimos, que é também o que a gente faz aqui, que é o grande objetivo, compartilhar as nossas pesquisas e também trabalhos de extensão. Eu vou pedir a gentileza do Marcos de passar o Glauber e o Darlan na frente, porque eles estão com um problema de horário. Se tu não fica triste, tá, meu amor? Então tá.
Então, a gente faz essa pequena troca, eles pediram agora há pouco, então a gente vai fazer isso. Depois, vamos falar que a gente vai fazer a reunião no dia de 27 de março, que semana que vem nós estamos com um seminário do pós-graduação, tá? Então, é isso. E nessa reunião, então, a ideia é trabalhar, então, o Lattes, eu botei primeira parte, é a segunda parte ali, e a partilha de pesquisa e extensão. A gente poderia fazer mais uma pesquisa e mais uma extensão, e a gente combina depois quem vai poder participar. E depois eu quero falar um pouquinho sobre a minha reunião de ontem com a Rosalia Trejo León, que é a minha querida amiga e colega lá da Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, que é uma parceira já e vai fazer uma grande parceria novamente este ano. Mas aí a gente conversa mais adiante. Pergunto para vocês. Aí temos assuntos gerais também, outros de vocês. Se pode ser essa pauta, se vocês têm alguma coisa mais premente que querem fazer, estou aqui submetendo a vocês. Ok. Tu quer falar, Estevão? Não? Não? Ok. Tá bem. Então, amores, vejam que coisa mais linda. Esta é a Flor Bela Espanca, né? Eu estou trazendo aqui para vocês fanatismo, né? Está no livro que foi publicado em 1923, em Portugal, ela era portuguesa, e foi a publicação deste livro dela, que reúne sonetos, são cerca de 35 sonetos, se não me falha a memória, pela Tipografia Americana de Portugal. E é o livro de Soror e Saudade. A Flor Bela Espanca, eu vou falar muito brevemente sobre ela, mas assim, a vida dela foi muito conturbada. Ela tinha muitas questões internas dela, uma espécie de depressão que abatia ela muito fortemente. Ela teve um irmão que se suicidou, enfim, e ela acabou também, de uma certa maneira, dando cabo da vida, né? E ela se achava feia, e isso foi um grande problema para ela também, e eu não sei, eu não acho ela feia, mas, enfim, as questões da época, né, dos padrões de beleza, são coisas muito difíceis de lidar, né? Mas ela tem um trabalho muito bom, maravilhoso. E aí, enfim, eu tenho vários livros dela, gosto muito do material dela, e estava lendo vários, e aí me deparei há um tempo atrás com o fanatismo. E me lembro da minha mocidade, né? Agora parece velho falando mesmo, da minha mocidade, que eu escutava muito, gostava muito do Fagner. Infelizmente, o Fagner agora, ele não está mais muito em evidência, mas o Fagner ele tem canções maravilhosas, e uma delas, que eu vou depois compartilhar o link para vocês escutarem, é Fanatismo. Só que eu não sabia que a poesia era da Flor Bela Espanca. Então, eu vou compartilhar com vocês a poesia dela. Então, a Flor Bela Espanca nasceu em Portugal. Pasmem, ela nasceu e morreu no mesmo dia. Nasceu em 8 de dezembro de 1894 e faleceu em 8 de dezembro de 1930. Então, aqui, uma das poesias que está no livro de Soror e Saudade, Fanatismo, é assim. Minha alma, de sonhar-te, anda perdida. Meus olhos andam cegos de te ver. Não és sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história, tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Vocês devem lembrar, é aquela, mais ou menos assim, minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver,
pois que tu és já toda a minha vida, não vejo nada assim, enlouquecida, passo no mundo, meu amor, a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida, tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo de rastros, podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. É linda essa música, né? E claro, ela continua, e depois no final, ele tem uma parte dele que é mais ou menos assim, tem uma parte musical que é assim, já te falei de tudo, mas como digo pouco, isto é como tudo. E aí ele volta de novo a cantar. Portanto, esta é Flor Bela Espanca, Fanatismo, ela, e depois com a parceria, muito tempo depois, do Fagner. Fanatismo, Flor Bela Espanca. Que bom. Então, vamos adiante. Eu acho que chegou mais gente aí. Sejam bem-vindos. Quem não dei oi. Muito bem. Então, o Lattes. Não sei se vocês sabem da onde que vem este negócio, né? O Lattes, eu até brinquei. Do que vive, como se alimenta, da onde vem. Então, o Lattes, na verdade, ele é antes do Lattes, e aí vamos pensar antes de 2000, mais ou menos, né? Nós tínhamos outro tipo de currículo, né? Que era o currículo vitae, currículo na vida. O Lattes, ele começa a ser, então, trabalhado há algum tempo. Então, vejam só. A plataforma Lattes é um sistema de currículos virtual criado e mantido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A sigla não diz muito respeito ao que é realmente, porque houve mudanças no nome, mas a sigla ficou a mesma. Era Conselho Nacional de Pesquisa, né? Então, pelo qual integra as bases de dados curriculares, grupos de pesquisa e instituições num único sistema de informações das áreas de ciência e tecnologia atuando no Brasil. É claro que, posteriormente, outras áreas também foram agregadas, né? Mas, inicialmente, vocês sabem que a pesquisa ela era pensada como ciência e tecnologia. Depois que vieram as outras áreas de humanidades e tal. Mas, primeiramente, era isso. Então, foi concebida para facilitar, e aí vocês talvez vão dizer assim, facilitar, estão brincando comigo, né? Mas sim, a ideia foi facilitar as ações de planejamento, gestão e operacionalização do fomento à pesquisa, tanto do CNPq quanto de outras agências de fomento à pesquisa, estaduais, federais. E aí, por exemplo, nós temos as FAPES, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos a FAPERGS, São Paulo é a FAPESP, e nós temos tantas outras, né, instituições. Então, é importante que todos estejam ali, e principalmente, se alguém quiser alguma solicitação de fomento à pesquisa, primeira coisa, tem que ter o seu currículo ali existente, né, depositado ali. E também em instituições de ensino. Aí nós temos, por exemplo, na graduação, a importância de todos os professores estarem ali e dos alunos também, aos poucos, a gente ir também comentando sobre essas questões para entrar nesse mundo. Na pós-graduação, a gente brinca, né? Não existe vida fora do Lattes, né? Se tu não tem Lattes, tu não existe. É uma coisa horrível isso, né? É o mundo em que a gente está. Atualmente, mais ou menos 1 milhão de currículos cadastrados que nós temos, então, ali no Lattes. O que mais que a gente tem? Essa plataforma, então, né, de sistemas de informação em ciência e tecnologia, ela surgiu, então, a partir da necessidade
de uma integração das informações, porque era uma coisa num lado, outra coisa no outro, tudo muito solto, né? Mantidas pelo, então, CNPq, pela ACAPES também, que é a ACAPES, ela é mais ligada às instituições de ensino e aos professores. Ela é uma instituição, então, de apoio ao desenvolvimento acadêmico de professores das instituições, normalmente, né? Se bem que algumas vezes a CAPES também sai deste âmbito. Por exemplo, o programa Residência Pedagógica, que eu coordeno, tá? Coordeno na UERGS o programa Residência, e nós temos também o programa PIBID, né? Que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ambos os programas estão no âmbito da CAPES, né? Então, também, além dos professores, nós temos os estudantes, né? Os residentes. Aqui a gente tem, acho que um residente, que é o Leonardo, não sei se tem mais alguém na residência pedagógica aqui. É bem importante isso, então, né? Bom, FINEP também, FAPESP, né? FINEP são todas agências fomentadoras de pesquisa, e isso está dentro do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia também. O sistema de currículos Lattes, então, veio atender uma reivindicação antiga, isso é bem importante. Eu vivi muito isso, né? Porque eu peguei essa fase aí de transição da antiga comunidade acadêmica sobre a necessidade, então, de o CNPq gerenciar uma base de dados de pesquisadores, ainda de ciência e tecnologia, para o credenciamento de orientadores no país, né? Então, esse sistema permitiu integrar essas informações de aplicativos não integrados anteriormente, e que na CAPES, ou no CNPq, envolviam o BCUR, que era um mini currículo, e Genus. Isso são os primórdios do Lattes, tá? Bem primórdio mesmo. E aí, por que este nome Lattes, né, que a gente brinca? Por que Lattes, né? Que Lattes não morde, é um currículo cadelífero, por exemplo, né? Quem não me conhece muito ainda com os meus termos, né, de cadelanças, vai agora se inteirando, né? Muito bem. Então, quem foi que começou com isso aí? Foi o César Lattes, que foi um paranaense. Quem foi este senhor? Ele foi um homem muito importante. E eu acho que muitas vezes a gente faz ali, bota o Lattes ali e atualiza o Lattes e não sabe das origens. Quem me conhece um pouco mais sabe que eu tenho uma preocupação com as origens e principalmente na atualidade eu tenho uma preocupação que está crescendo nesse sentido, de nós não perdermos quem foi tão importante para o que a gente hoje está fazendo. Então, o César Mansueto Júlio Lattes, mais conhecido como Júlio Lattes, César Lattes, ele nasceu, então, em 11 de julho de 1924, em Curitiba, e faleceu em Campinas, em 8 de março de 2005. Ele foi um físico brasileiro, foi muito importante, ele foi o codescobridor do meson pi ou pion. Bom, eu fui ler também sobre isso, é um importante elemento ali dentro da questão da física para outros estudos, né? E eu não vou mais falar mais do que isso, porque eu também não quero esquartejar a física com a minha explicação aqui. Mas ele foi importante, isso na época que o prêmio Nobel foi dado para o Cecil Frank Power, que era o líder da pesquisa, e aí vocês entendem que uma pesquisa, a importância das pesquisas também internacionais, né? Então, o César Lattes estava participando dessa pesquisa internacional, aí na década de 50, para vocês terem uma ideia, depois, né, quando ele já tinha falecido, mas todo esse trabalho, o qual o Lattes participou, posteriormente, então, resultou no Prêmio Nobel de Física. Então, é um brasileiro que foi muito importante, e é importante que nós saibamos que nós também temos nomes que foram e que são importantes para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação, e também nós, nas humanidades, nas outras áreas. Então, o Lattes é um dos mais ilustres físicos do Brasil, seu trabalho foi fundamental, então, para o desenvolvimento da física atômica no país, né?
também um grande líder no meio científico brasileiro e um dos principais responsáveis pela criação, então, do CNPq, né? Esse órgão importante que a gente tem que cuidar muito, né? Porque ele é muito importante para o desenvolvimento científico no Brasil. Deixa eu só ver quem entrou aqui. O Marcos, tá? De novo, Marcos. Eu quase não te deixei entrar, mas seja bem-vindo, querido. Então, pode ouvir falar também. Ok. Olha só, ali o link é lattes.cnpq.br, tá? Basicamente. Então, quando vocês clicarem neste link, desculpa quem já sabe, tá? Porque aqui eu quero que todo mundo fique na mesma página em relação ao Lattes. Então, quando vocês clicarem lá, vocês vão ver esta página ali abrindo. Vocês vão ter possibilidades ali, o currículo Lattes, que eu já vou falar quais são as 3 possibilidades, o diretório de instituições, o diretório do grupo de pesquisas e o painel Lattes, que tem ali vários gráficos, enfim, trazendo esse panorama da pesquisa no Brasil. Então, quando a gente clica lá em cadastrar novo currículo, é quando nós não temos ainda o Lattes. Então, nós vamos entrar com o nosso cadastro ali. Sempre, este é um momento tenso para quem está fazendo. Eu fiz há muitos anos isso, tá? Então, sei lá, já nem me lembro mais, eu acho que eu comecei isso aí, era 1998, eu acho. Mesmo, o mesmo foi 2000. Quem que me colocou nesse mundo, eu tenho que lembrar, foi a professora Rosemarie Reis Garcia, que o Rodrigo também trabalhou com ela, né? Também foi monitor da Rose. A Rose é que me enfiava nesses negócios assim, e tu tem que fazer. Eu digo, mas meu Deus, eu nem sei fazer. E aí a gente aprendia a fazer na marra, porque era isso mesmo, né? E aprendi, foi bom. Mas na época, então, tinha várias coisas que não havia necessidade, inclusive a fotografia. Hoje em dia, quem vai fazer o Lattes tem que botar a fotografia. Mas vocês vão dizer, mas tem tantas pessoas que não têm, foi que fizeram há mais tempo e não puseram, né? Eu posteriormente coloquei a fotografia. É importante, por quê? Porque é o currículo, né? A gente, além de saber dos dados, tem que conhecer fisionomicamente a pessoa também. Então, ali, a gente começa a fazer. O que pode ocorrer de problemas? Eu já tive muitos alunos que tiveram problema. Às vezes, a gente tem problema no CPF, por exemplo. Se a gente coloca de um modo o nosso nome que não casa com a Receita Federal, por exemplo, eles não fazem, ou se tem algum problema no CPF, tudo isso acusa. Então, aí a gente tem que entrar em contato com a Receita Federal, aí tem que arrumar isso, às vezes o nome do pai ou da mãe está errado. Tudo isso, gente, é cruzado. Então, é complicado, tem que estar tudo certinho, e aí pode dar continuidade. Este, basicamente, foi o problema que eu observei com alguns alunos e alunas. Tá? Basicamente, foi isso. Então, quando eu estou falando agora, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Isso aqui é um diálogo que a gente está fazendo. Não sei se alguém já teve problema e quer falar do seu problema. Qual foi? Não? Ok. O Rodrigo... Com o Lattes, não. Com a Receita, sim. Bom, talvez tu e a torcida do Flamengo, né? Mas tudo bem. Com a Receita vários. Tá certo. Rodrigo, eu não sei se tu já chegou a registrar o teu, ou tu tá nessa parte. Não, eu tô construindo ele. Aí quando eu sentei para fazer, faltava o número de identidade, a data da emissão da identidade, daí eu já tive que parar porque eu tinha que ter os documentos em mão. Então, ele está estacionado, mas vai acontecer. Boa. Mas é isso, é verdade. Então, ter todos os seus documentos, né? Patrícia, minha flor, tu tiveste problema? Então, prof, é que a gente comentou, acho que semana passada, era o meu CPF, o nome de solteiro
E identidade, nome de casada, eu não tinha trocado lá na Receita essa função. E agora já fiz, estou aguardando. É uma semana, 2, que eles falaram para eu poder entrar em contato lá no CNPq, né? Que daí eu vou ter que entrar lá na página agora, refazer. Perfeito. Mas era isso, meu nome trocado. Perfeito. Por isso que eu já não mudei meu nome quando eu casei, eu já resolvi o problema de cara, porque eu já casei com uma certa idade, né? Não casei tão nova, então aí eu não mudei. Ou não casa, né, Fabiane? Não, eu sou a favor do casamento. Totalmente. Então, essa é a etapa inicial, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Mas assim, alimentar o Lattes, né? E aí, quanto mais coisas nós formos fazendo, mais nós temos que nos agilizar nisso aí. Mas a gente já fala sobre isso, que eu quero mostrar as outras possibilidades. A outra, então, é isso, né, da questão de atualizar o currículo. E atualizar, exato. Atualizar o currículo, aí é importante, gente, que quando, por exemplo, eu vou atualizar o meu currículo em relação a um artigo que eu escrevi, que foi publicado. Perfeito. Posso ter publicado ainda, ou submetido, o artigo ser aceito, mas ele ainda não está publicado. Tem um espaço lá no CNPq, que é artigos, então, aprovados para publicação, né? Isso a gente vai ver melhor depois no outro encontro, mais detidamente, para a gente ver direitinho. Hoje é um início do Lattes, né? Nesse sentido, e com todas as outras coisas em partes, exato, que a gente estiver atualizando, bem na perspectiva do que o Rodrigo disse, é importante que a gente tenha os dados. Os artigos, hoje em dia, eles são todos virtuais, né? Eu sempre vou dizer como é que eu faço. Eu tenho o meu artigo, então, aberto ali, ele em PDF, enfim, porque eu salvo todos os artigos, eu faço uma pasta eu salvo todos eles, tá? E aí eu tenho também uma tradição de usar uma outra base de dados e que reúne grupos de pesquisadores, e estou botando aqui no chat para vocês, que se chama academia.edu, tá? Eu boto lá também, lá é bem legal, é gratuito isso, né? Eu boto lá, eu posto os meus artigos também, e tem até a possibilidade que eles fazem um site instantaneamente, e ali estão todos os teus artigos, porque tu coloca o arquivo ali, o PDF, enfim, e todo mundo pode acessar também, então é uma forma de guardar. E é gratuito, exatamente, Marcos. Um outro, que na verdade era mais conhecido, eu acredito, que é o ResearchGate. É a mesma característica, tá? Reúne pesquisadores de todo o mundo, isso é bom, porque aí tu publicaste um artigo teu, tu colocas lá, e em outro momento eu vou fazer mais uma fala sobre isso, assim, aos poucos, para a gente não se enlouquecer. E aí o artigo está lá, e ele é enviado para todo mundo, e eu recebo, gente, diariamente, aí, claro, aí eu tenho que pagar uma taxa, mas não é muito grande, não, para saber quem está lendo meus artigos. E é impressionante, gente. Eu tenho gente de Singapura lendo meus artigos, eu tenho gente de Portugal, dos Estados Unidos, uma loucura. E aí tu sabe aonde está indo o teu trabalho. Estou falando de Lattes, é bem verdade. Por que eu estou falando da questão dessas duas plataformas aí? Porque nos ajuda também a guardar os nossos trabalhos, arquivos, além do que eu sugiro para vocês abrirem um drive ou uma coisa assim e terem todos os materiais de vocês. É bem importante. Fora isso que eu estou falando, então, mais especificamente no CNPq, ali no Lattes, eles têm várias informações que são solicitadas. É importante que a gente preencha todas elas, e isso demora, gente. Por isso que não é legal, sei lá, tenho de 3 anos que eu não atualizo o meu Lattes, aí vocês vão ficar loucos, né? É bom já quando saem, eu estou dizendo isso por experiência própria, né? Por sofrimento próprio, porque assim depois a gente fica doido atualizando. Então, o que é?
publiquei, está publicado tal artigo, eu já pego ele, boto o nome, a revista, os autores, se eu tiver coautoria também, né? E também lá embaixo, que as pessoas não se atentam, eu boto onde diz informações, outras informações, eu boto o resumo do artigo e eu boto o abstract do artigo também. Isso é bem legal. Não é bom deixar acumular, com certeza. E assim sucessivamente. Então, atualizar bastante o Lattes. Vamos aqui. Buscar currículo. Tem uma questão aqui, quando a gente vai buscar o currículo, às vezes é fácil. A gente faz de conta que eu quero saber qual é o currículo do Estevão, tá? Eu não sei o link. Todos os currículos têm um link, tá? Que é o número onde está o nosso lá na plataforma. Eu quero, então, ver o currículo do Estevão, por exemplo. Eu sei o nome completo do Estevão, ok. É um nome que a gente não encontra outros tantos parecidos, mas há nomes que a gente encontra muitos, né? Por exemplo, nomes mais comuns, assim, que eu quero dizer? Que a gente encontra mais homônimos da gente. Aí é um inferno, gente. Porque se tu não tiveres o link, ou então tu vai ter que entrar em cada um para ver se tu identifica a pessoa. Então, é bem importante a gente sempre saber o seu link do Lattes para informar as pessoas, né? Bom, isso é uma coisa. E lá estão todas as pessoas, inclusive pessoas falecidas, eu quero dizer para vocês. Eu tenho visto, até mesmo salvei o Lattes da professora Rose, que eu mencionei há pouco, né? Rose Marie Reis Garcia, ainda está lá, o Lattes dela. Então, eu até acho legal que esteja, só deveria ter uma forma de atualizar que a pessoa faleceu, né? Porque, mas estão as informações da pessoa ali. E às vezes são as únicas informações que restam, né? Muitas vezes a gente não encontra mais nada. Então, em relação ao Lattes, como fazer então, né? Existem tutoriais também, eu vou depois compartilhar alguma coisa com vocês. Dificuldades sempre teremos, sabe que tipo de curiosidades? Às vezes a gente não sabe direito onde colocar uma informação. E muitas vezes vocês vão observar que há informações que podem estar em mais de um lugar no Lattes. Vou dar um exemplo básico assim, e aí depois a gente faz uma rodada se quisermos perguntas, etc. Né? Por exemplo, faz de conta que a gente... Vou usar o evento da Fundarte, é um bom exemplo. O Seminário Nacional de Arte e Educação. Tá? O seminário que é pela Fundarte, Fundação Municipal de Artes de Montenegro, esse seminário que é maravilhoso, e eu convido a todos e todas a participarem, ele existe já há muitos anos. Não me lembro, Rodrigo, qual é que é a edição que ele estava o ano passado, que ele foi virtual, tu te lembra? Eu não lembro a edição, porque nós estamos fazendo agora, essa semana vai ter uma live sobre ele. Ai, que ótimo. Marina, eu vou botar o link ali da live. Ah, e a Bárbara falou, a 27ª, é isso? Edição. Pode ser? Eu não sabia se era 27º ou 8º já. Ah, perfeito. A Bárbara sabe porque ela andou escrevendo sobre isso. A Bárbara é uma das pesquisadoras da pesquisa sobre a Fundarte. Né? Ela sabe mais da Fundarte do que nós, eu acho. Que bom, exato. Isso vai ser bom. E é legal, Rodrigo, que tem muitas coisas que ela vai trazendo, e eu me lembro assim de ter vivido, né? Porque, enfim, a gente está ali há muito tempo. Mas então, o Seminário Nacional de Arte e Educação, ele já foi internacional também, houve algumas edições com pessoas de fora. Ele tem a participação no seminário, então, tem um espaço no Lattes, que é participação em eventos, né? Ou seja, eventos, tu podes colocar, se tu foste coordenadora, organizadora, enfim, ou participante. Então, uma forma é colocar ali, né? Outra forma também, e que não são excludentes, por exemplo, no próprio seminário de arte e educação, além da participação no seminário como um todo, havia e há normalmente cursos, né? Então a gente se inscreve num curso em especial e participa daquele curso.
Então, também é um curso dentro do seminário, também aparece ali. A ABEM também tem essa natureza, tá? Os encontros da ABEM também é a mesma coisa. Aí faz de conta que eu submeti um trabalho de pesquisa. Ok, aquele trabalho foi submetido, foi aprovado, então eu vou apresentá-lo. Esta apresentação também está lá em produção no Lattes. Uma das partes mais importantes do Lattes da gente chama-se produção. Ali vocês vão ter a produção acadêmica, técnica e a produção artística também, que há, né? Então, para nós, a gente também, sei lá, se apresentou, fez um show, alguma coisa assim, também isso conta, tá? Então, coloca lá, na produção, vai colocar apresentação de trabalho, aí clica lá, abre um retângulo com várias solicitações de informação para todos os lugares, os espaços ali do lado ser assim. E coloca ali direitinho. E uma outra possibilidade é a publicação, né? Tem publicações, aí tem em revistas científicas, anais de eventos, vai colocar ali. E lá, quando vocês entrarem em publicação de anais, enfim, de eventos científicos, vocês vão ver que tem resumo expandido e completo, tá? Tudo isso, por que é diferenciado? Porque no caso, gente, de um concurso ou de vocês se submeterem a um programa de pós-graduação, o Lattes é solicitado e ele é solicitado comprovado, né? Ou seja, com os comprovantes, com os certificados e tal. E tem uma pontuação, mesmo concurso para professores também, tudo tem uma pontuação. Então, claro que o trabalho completo pontua mais, o resumo expandido um pouco menos e o resumo menos, mas todos pontuam. O que eu quero dizer? Então eu só vou publicar trabalho completo. Não sei. Eu gosto de pensar o meu Lattes de uma maneira também equilibrada e também submetendo resumos, também trazendo alguma coisa de resumo expandido, resumo simples, né? Porque aí tu mostra uma diversidade do teu trabalho. Mas é um ponto pessoal meu, né? Então aí, ótimo, obrigada, Rodrigo. Ai, que bom, quinta-feira. Que legal, ótimo. Bom, então, nesse sentido, nós temos diversos lugares nos quais nós podemos, então, colocar o nosso trabalho, né? Haverá dúvidas? Sempre haverá. E aí a gente vai ter que pesquisar muitas vezes também. Quero dizer, e depois eu encaminho para vocês lá no Lattes, que a UERGS também tem feito algumas lives sobre o Lattes, né? Inclusive, chama-se Lattes, que bicho é esse? É o nome, né, das lives que eles estão fazendo. E é bom que tem várias coisas que têm, assim, algumas dúvidas que vão sendo sanadas. Então, basicamente, eu não queria enlouquecer as pessoas hoje com o Lattes, mas eu gostaria de começar a falar sobre ele, porque ele vai ser a forma também de eu colocar vocês, e já a maioria está, no grupo de pesquisa, e também a nossa produção, é importante que ela aconteça, e aí daqui a pouco, sei lá, eu fiz uma pesquisa, e vou usar o exemplo da pesquisa da Fundarte. Na pesquisa da Fundarte, encontram-se a Bárbara, como pesquisadora também, estudante, bolsista, né? Tem a Bárbara, tem o Guilherme, que também está aqui, e tem o Marcos Vinícius Torquato. Os três são meus bolsistas desta pesquisa. É legal também, porque eles ganham, ao final do seu trabalho, ganham um atestado que foram bolsistas, né? E isso vale também, e a gente coloca no Lattes. Aí eu coloco eles também como integrantes da equipe. Eles se colocam também. E quando eles se colocam, o legal é que, como eu sou a coordenadora da pesquisa, o CNPq me envia um e-mail perguntando se é verdade o que a Bárbara está dizendo, por exemplo. E aí eu vou lá e valido. Entendem que tudo isso é uma rede interconectada. E aí, daqui a pouco, as publicações
que advirão desta pesquisa estarão também registradas ali no Lattes, e isso vai mostrando o que é um crescimento na pesquisa do pesquisador, do grupo de pesquisa e, claro, do Brasil, né? Então, tudo é importante, sempre é bom conferir, né? Se é verdade esse bilhete, né? Mas, enfim. Então, não sei se ajuda, se alguém quer fazer uma pergunta ou um comentário. Quando tudo certo, professora. Minha maior dúvida é, botei ali no chat depois, é do academia.edu, na realidade. Não sei se estou fazendo alguma coisa de errado, mas isso pode ficar para depois. Tá. Que estranho. Na verdade, se tu quiseres, porque quando eu comecei, é gratuito. Eu acho que o Lucas também está no academia.edu, né, Lucas? Acho que o Lucas também teve essa, porque Não, eu já fiz algum tempo. eu recebo ali as coisas, os trabalhos que tu publicou junto, que a gente fez junto, também eu recebo ali, né, sou notificado tudo, só que quando eu tento fazer edição, aplicar as coisas, eu tento mexer, não consigo, aparece a opção lá em cima de, você gostaria de editar esse site, né, clico lá, caiu direto para o pagamento de cartão de crédito com anuidade, assim. Eu acho que eles acham que tu é rico. Não sei. O Lucas também tem isso, Lucas? Não sei se o Lucas está sem microfone, pode ser. Mas isso pode ser depois, professora, para não confundir os assuntos também, sem problema. Oi, Cris. Sim, Fala, às amor. vezes cai para mim também pedindo cobrança. Sim, às vezes para mim cai, eles cobram, eles estão pedindo cobrança, né? Me olharam minha cara e me acharam com cara de rico. Mas eu achei um outro sistema agora, eu entrei pelo Google, enfim, eu consegui fazer o cadastro, tudo bem certinho lá. Tá bem. Né? Tu burlou, Agora eu consegui. Caminho, entendi, tem que me ensinar esse caminho clandestino aí. Foi pelo Google. Geralmente eu tentava fazer pelo e-mail, né? O e-mail que eles me mandavam. E aí eu vi que caía, e eu até conseguia passar da primeira fase, só caía numa outra página que daí, escolha a forma de pagamento. Daí eu, não vou pagar, né? Tô nessa. E aí eu consegui fazer pelo Google. E não é Beleza. Quase R$300 a unidade. Beleza. Ótimo, até vou ver isso aí direitinho, como é que é. E o ResearchGate também. O mais conhecido anteriormente era o ResearchGate, tá? Inclusive, assim, a minha filha da psicologia, ela não conhecia o Academia Edu, né? Ela conhecia o ResearchGate, que é esse grande portão, né, vamos dizer assim, de pesquisa, ou portal de pesquisa, né? Mas vou me inteirar também sobre essas coisas mais, assim, para quem tem cara de rico. Muito bom. Obrigada, então, pelas perguntas. Alguma coisa a mais? A gente também pode, então, tentar mexer no Lattes, né? Quem não tinha mexido. E aí, depois, a gente retorna lá no dia 27 a falar sobre isso. Ok? Bom, então, os nossos próximos pontos, né? A gente vai fazer uma troca. A gente vai trazer o Glauber e o Darlan, os nossos amigos queridos lá do Pará, de Vigia. Depois a gente vai entrar, então, com o Marcos também, nosso querido amigo de Brasília. Nós estamos nacionais, né? Uma coisa maravilhosa. Aí depois, então, assim, a nossa próxima reunião será 27 de março, porque estaremos, então, no evento do pós-graduação em educação da UERGS, participando. Então, vai ser essa questão. Depois, então, no dia 27, traremos um pouco mais sobre o Lattes. E eu gostaria de perguntar para vocês... se alguém gostaria de se candidatar, nós poderíamos ter 2 pessoas, ou 2 grupos, ou 2 trabalhos sendo trazidos, né? Então, de pesquisa e algo de extensão. Alguém gostaria de se candidatar? Não precisa ter medo, tá? Que é só compartilhar, não é aqui uma banca de defesa. Querem que eu sugira? O pessoal se esquivou legal, hein? Esquivou legal. Querem que eu sugira?
Não estou vendo no chat. Deve estar todo mundo querendo apresentar. Pode ser. Sugere, tá. Deixa eu, quem sabe, a gente traz um trabalho muito legal, que é o trabalho de extensão, que estão particularmente participando, né? O Leonardo e a Jennifer, né? A gente até já comentou um pouquinho. Eu acredito que no dia 27, e aí, Léo, me ajuda, tá? Se tu acha que dá, e a Jenny também, de compartilhar qual é que é a proposta, como é que foi, como é que vocês tiveram a ideia. Eu acho que é bem interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Sobre a proposta e tudo. O que vocês acham, Jenny e Léo? Olha, prof, por mim pode ser dia 27, né? Só que eu confirmar com a Jenny, se ela puder também. Pode ser sim, podemos compartilhar sim. Querida. A gente está organizando os últimos materiais aqui, daí a gente já vai ter tudo finalizado para apresentar para vocês. Querido. Muito bem. Então tá, muito obrigada. E em relação à pesquisa, nós temos várias pesquisas aqui, né? Não sei, Lucas, como é que está o teu projeto? Acho que tu está na mesma fase que o Marcos, né? Oi, amor. Oi, Cris. Meu projeto tá uma loucura. Eu nem sei onde é que eu tô na realidade, essa que é a questão, né? Eu tô mais perdido que segue em tiroteio, e às vezes eu me acho, me perco, e assim eu vou, né? Eu, particularmente, eu gostaria de ficar em off, de não apresentar. Eu me encontro a pandemia, de certa forma, tem sido positivo, me encontro num processo bem grande, assim, de poder fazer algumas definições conceituais. Então, assim, para mim poder engrossar o negócio, né, da pesquisa, assim. Então, assim, eu me encontro num processo bem doido, assim, de muita leitura, e tá tentando situar, assim. Então, assim, nesse momento, falar do projeto, não é que não seja legal, mas eu acho que eu prefiro ficar em off para mim poder centralizar melhor as ideias, tá? Não tem problema, meu amor. A gente entende, respeita, tudo bem. Então, eu tenho uma outra... Eu acho que é um processo, eu acho que todos nós passamos por esse processo da pesquisa, né? E tem momentos que a pesquisa, ela abre como se fosse um buraco, né? Um redemoinho, assim. Aí você entra para dentro, eu tô dentro dele, né? Tá bom, amado. Não você tira a cabeça para fora. Tá bom. E é bom que tu digas isso, Lucas, porque senão a gente acha assim, não, é tudo tranquilo, né? Quem está começando na pesquisa. Não é. Tem momentos que são bem difíceis mesmo, né? Mas tudo passa e a gente vai avançando, tá? Então, a gente pode falar qualquer negócio aqui para a gente compartilhar, para a gente entender que a pesquisa ela é feita por seres humanos, né? E não por máquinas, né? Isso é importante no nosso crescimento. Tá ótimo. Eu tenho uma sugestão. A Daniele está aí, minha flor? Aqui, estou vendo o teu nome, minha mimosa. Tu tá aí, querida? Não sei se ela não está conseguindo abrir o microfone. Hein, Dani? Ela respondeu ali no chat que ela tá. Querida, tá bom, não estava vendo. Não consegue falar, meu amor? Eu acho que estava com um problema. Ok, a minha sugestão... Tá, ok, tá muda, tá bom. Às vezes é bom tá mudo mesmo. Dani, eu tenho uma sugestão que eu acho que seria bem interessante. Tu trazeres a quantas tu anda, né? A gente já tá, eu quero dizer, bem avançada. Tu já tens os teus questionamentos, tu já tens a tua proposta de metodologia, tu já tens o que tu estás... A tua revisão de literatura já está bem avançada, né? O que tu acha? Posso te colocar aqui? Que bom. Que bom, fico muito feliz. Vai ser muito bom. E assim, gente, a apresentação é uma coisa
simples, nós estamos entre amigos, tem coisa que a gente não sabe direito, vou dizer, olha, eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui, porque aí, ao trazer, a gente pode se ajudar, essa é a ideia, tá? Então, ficamos aí no dia 27, com o projeto, então, de extensão, que o Leonardo e a Jennifer estão trabalhando, e o projeto de pesquisa da Daniele, no pós-graduação em educação. Muito bem. Para finalizar, porque depois eu não falo mais, aí só vocês falam, quero trazer para vocês uma coisa muito importante. Ontem eu tive uma reunião com a Rosalia Trejo León, que vários de vocês aqui já conhecem. Ela foi uma querida colega. Quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado, ela estava fazendo o doutorado com a Jusamara Souza, e já conhecia ela de outros momentos também. Ela é mexicana, né, estava fazendo aqui o seu doutorado, e ela atualmente está na Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, que foi parceira nossa no primeiro encontro internacional de educação musical do pós-graduação do pós-graduação em educação da UERJ. Nós tivemos, inclusive, quem não viu ainda, tem no nosso site do Grupem e também no YouTube, aí a Jenny e a Fábio podem botar novamente os links aí para nós, e estão todos ali, todo o evento está ali, foi um evento grande, nós tivemos participações dos Estados Unidos, Chile, México, França, nem me lembro mais, vários outros, assim, trazendo, então, suas falas, foi todo virtual, né, falas sobre a questão da educação musical, apresentação de trabalhos, enfim. E ela e a universidade, então, são nossas parceiras nesse segundo encontro, que vai ser, então, internacional novamente, e já estamos pensando em formas de fazer, como é que vai ser. Tínhamos pensado, obrigada, Fábio e Jenny, tínhamos pensado inicialmente em agosto, mas para ajudar, enfim, porque eles estão organizando a ISME, o encontro da ISME, então eles estão bem atribulados, e no encontro da ISME, que é International Society for Music Education, nós temos 6 trabalhos, não sei se vocês lembram, né? Então eles estão bem atucanados nisso, então vamos fazer meados de março aí. Fala, Patrícia. Não sei se a Patrícia botou a mãozinha por querer. Não? Acho que não. Ok. Então, é isso. Só para dizer para vocês, aguardem cenas dos próximos capítulos. Como diz a Jennifer, é o nosso evento top, né? O nosso evento internacional, e todos e todas nós estaremos envolvidos. Em breve eu trago maiores informações disso aí, que a gente está construindo, não sou eu que estou construindo sozinha. Ontem mesmo, na reunião que eu fiz com ela, eu disse assim, nós estamos construindo isso juntas, né? E vai ser bem legal. O marido dela, que é o Maurício, que vocês também podem assistir a performance dele lá no primeiro encontro, ele é maravilhoso, violonista, também vai participar, enfim. E acabei também convidando os dois para fazerem a aula magna da nossa 5ª edição da especialização em educação musical. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos. E era isso, a minha parte, né, que eu gostaria de estar trazendo para vocês, compartilhando. É isso aí. Né? Então, finalizo aqui. E deixo, então... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que sim. Ok. Então, eu tenho a satisfação de trazer para vocês, então, o trabalho do Glauber e do Darlan, que é um trabalho muito importante, lá em Vigia, lá os nossos amigos queridos do Pará, trazendo um pouco para a gente a experiência deles, então, com uma atividade de extensão. E eu fiquei pensando, quando eu conheci essa proposta, enfim, essa atividade, o quanto vocês estão fazendo coisas bonitas e a gente pode aprender com vocês. Então, por favor, apresentem-se mais uma vez.
e o Darlan também, querido. E agora é com vocês. Um bom trabalho. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, Boa perfeitamente. tarde a todos. É um grande prazer, né, ter essa oportunidade. É a minha primeira vez que estou participando aqui com vocês dessa reunião, né, a convite do Glauber e da professora Cristina. Nós já tivemos outras experiências com a professora Cristina em outros momentos, né, mas aqui no grupo de pesquisa é a primeira vez. Então, agradeço o convite, né, e a oportunidade. Eu estou apresentando o slide aqui e já dou prosseguimento. Então, enquanto ele faz a projeção do slide, queria desejar novamente boa tarde a todos e a todas presentes. Mais uma vez é um prazer estar compartilhando com vocês. A gente vai trazer um pouco do projeto de extensão que eu fiz parte, o Darlan voltou agora a monitorar nele. Não tão 100% por conta da pandemia, né? Mas ele está desenvolvendo o trabalho, está desenvolvendo também o TCC dele em cima do projeto. A gente vai, então, explicar como surgiu o projeto e como ele é desenvolvido, tá bom? A apresentação não está mexendo, estou só na mesma tela aqui. Vou tentar de outra maneira. Agora. Então, o nosso projeto de extensão, né, é denominado Música na Comunidade do Tujal, em Vigia. E esse projeto ele surge a partir de uma oportunidade, a partir do programa de monitoria daqui do nosso campus, da Universidade do Estado do Pará, aqui na cidade de Vigia, né? É um campus que fica no interior do Pará, não é na capital. Então, a gente não poderia exercer a monitoria como de costume. É aqui que a gente vai contextualizar. A nossa monitoria ela não poderia acontecer como as dos demais campos, uma vez em que o nosso curso de música ele é um curso que é ofertado a cada 4 anos. Então, nós não tínhamos como monitorar uma turma posterior à nossa, né? Visto que só entra a turma depois que a nossa turma se formasse. Então, veio uma proposta da nossa coordenação de construir um projeto de extensão. E agora a nossa monitoria ela seria com foco em uma extensão, né? Diferente dos outros campos, né? Que normalmente e dos outros cursos também, que a monitoria ela tem um foco no eixo do ensino, né? Então, nós tivemos como orientação nosso querido professor Augusto Souto, e ele abraçou essa proposta da extensão e nos orientou a fazer algo que fosse relevante, né, para a nossa formação e para o contexto, tanto acadêmico quanto social, né? Nós fazermos um projeto de extensão que construísse ações efetivas, né, e quem sabe permanentes, né? Então nós tivemos essa proposta de escolher uma comunidade, né? Na verdade, escolher uma escola para que nós desenvolvêssemos um projeto de música até então. A nossa cidade ela é conhecida por ter uma musicalidade tradicional, uma musicalidade no sentido que é muito forte a cultura das bandas civis, né? As bandas de música aqui na cidade. São bandas que tiveram surgimento a partir das bandas militares, né? Então, foi construído na cidade alguns polos de ensino desse tipo de música, né?
dessas bandas militares e deram início a bandas civis. São instituições que são, duas delas são centenárias, né, tem mais de 100 anos, e exercem essa tradição musical aqui na cidade. Então, no estado, né, e na região, nossa cidade é conhecida por essa tradicional musicalidade dessa cultura de bandas. E isso foi uma proposta, né, do nosso curso para que fizéssemos algo relacionado a isso. Porém, a gente percebeu que seria interessante, na verdade, a gente percebeu que essa musicalidade não alcançava todos as localidades da nossa cidade. E próximo ao nosso campus, nós tínhamos a comunidade do Tujal, que é a comunidade que nós escolhemos, né? É uma comunidade que é relativamente próximo ao nosso campus da nossa universidade e relativamente distante ao centro cultural dessa tradicional musicalidade da cidade. Então, aí nós visualizamos uma oportunidade de intervir nesse contexto, intervir no sentido de construir propostas de educação musical nessa comunidade. Então, nós escolhemos uma escola municipal, né? E a partir disso, nós começamos a construir vínculos, né, com essa escola para dar início ao nosso projeto de extensão em educação musical. A nossa prática, né, ela a partir da escolha da escola, nós escolhemos uma escola municipal que era localizada no centro desse bairro, né, dessa comunidade do Tujal, e buscamos exatamente um público infanto-juvenil que tinha pouco ou nenhum acesso à educação musical que era ofertada, né, no centro da cidade. Então, nós escolhemos a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Noelândia, é o nome da escola que nós escolhemos, né? Que nós conversamos com a coordenação e construímos essa parceria. E dos nossos objetivos do nosso projeto seria exatamente levar a educação musical para crianças e jovens daquela localidade, além de oportunizar o ensino de música e que despertasse o interesse pela educação musical, né? Dessa forma, a gente pretendia contribuir com o desenvolvimento dos alunos, dos integrantes desse projeto, né? Além de desenvolver outros aspectos musicais e sociais também. Do início das aulas, primeiro foi feito um tipo de conversa com a coordenação, né, e organização de um cronograma para iniciar as aulas. Então, nós escolhemos os melhores horários, né, de acordo com os nossos períodos de exercício desse projeto. Então, desde 2017, nós botamos em prática esse projeto de extensão, né? Ele estaria em prática agora, se não fosse pela pandemia, que infelizmente impossibilitou a gente de continuar nossas funções presencialmente. Então, as aulas ocorriam logo no início, né, de 2017 a 2018, às 7h15 da manhã, e às 8 e de 8 às 8h45. Eram duas turmas da escola, né, de quarto e quinto ano, que nós tínhamos os alunos dessas turmas, nesses horários, para desenvolver as nossas aulas do projeto. Inicialmente, nós iniciamos com as aulas de canto e de flauta doce. Inicialmente, nós começamos com canto justamente por não termos instrumentos, né, e flautas doces suficientes para atender todas as crianças. Então, nós iniciamos com as aulas de canto, né, fizemos um grupo de crianças para fazer tanto apresentações que eram solicitadas, né? Nós, como educadores musicais, sempre nos deparamos com essas apresentações das escolas, mas nós já iniciávamos esse processo de educação musical por meio do canto, né? Desenvolvendo também aqueles aspectos musicais, como percepção musical e a própria relação mesmo em conjunto, né, dos alunos participantes. Posteriormente a isso,
desse ano de 2017, do segundo semestre de 2017 e 2018, que foi a minha vigência do meu primeiro contrato de monitor, né, na UEPA. Posteriormente a isso, nós tivemos outra vigência de contrato que entraram outros 2 monitores, exatamente o Glauber e o Thalisson. O Thalisson atualmente é meu parceiro de TCC, que a gente dá prosseguimento a esse projeto, né, em uma perspectiva de pesquisa, né. E agora o Glauber vai continuar falando exatamente sobre essas etapas posteriores. Tá certo. Então, é muito bom de frisar que a gente desenvolveu esse papel dentro da escola para eles como um trabalho voluntário, sendo que a gente era remunerado através da bolsa da monitoria. Ou seja, a gente era contemplado pela bolsa da universidade e estava beneficiando, entre aspas, né, com o nosso trabalho, a escola e também as crianças, oportunizando justamente essas aulas de música. Bom, no ano de 2018 e 2019, eu e o Thales, na verdade, que entramos juntos, a gente já inseriu novos instrumentos para aquelas crianças aprenderem. Por quê? A gente conseguiu? Não. A gente mudou o local de aula dessas crianças. Inicialmente, elas eram feitas dentro da própria escola, que a diretora conseguiu ceder lá um espaço para o Darlan, a princípio, para que ele pudesse desenvolver essas aulas por todo durante a vigência dele, né, enquanto monitor. E quando a gente entrou, a gente viu que estava tendo um certo desinteresse das crianças, já não iam tanto para as aulas que eram na escola, já também não queriam assistir às outras aulas, queriam só para as aulas de música. Então, vamos despertar novamente esse interesse neles, fazendo o quê? Levar essas crianças para dentro da universidade, que também é um local deles que eles podem estar acessando, conhecendo. E aí foi que a gente conversou com a diretora, conversamos também com a prefeitura da cidade, conseguimos um transporte para essas crianças, ou seja, as aulas já mudaram de local, já eram com a gente dentro da própria UEPA. E aí, como lá a gente tem alguns violões, a gente tem alguns teclados e bateria, e também chegou os materiais para educação musical, aqueles brinquedinhos de percussão. Então, para que não ficasse lá guardado no cantinho, sem uso, vamos aproveitar, então, o que a gente tem. E foi justamente que a gente começou a inserir aula de violão, também não deixamos de lado a aula de canto e muito menos da flauta doce, tá bom? A gente acompanhava no violão, para quem te via que tinha um interesse melhor pelo violão, a gente já vinha, ensinava no teclado também, e assim foi todo o processo deles de aulas com a gente enquanto monitor. As aulas, né, aconteciam 2 vezes na semana, normalmente de terça e quinta-feira, todas pela parte da manhã, e também é bom frisar que os alunos eram tanto da manhã, quanto os alunos da tarde da escola, tinha uns que iam no contraturno. Então, existia toda uma logística até para levar eles. Eles só podiam sair da escola com a diretora, que sempre se fazia disponível para levar até a UEPA, ou algum professor que teria uma aula posteriormente com eles, com os alunos do 4º ou 5º ano, para que eles não fossem só, né? Porque a gente entende que é toda uma logística por ser menores de idade e tudo mais. Nessa escola, ela é localizada justamente nessa área considerada periférica e também um pouco rural, que ela é bem distante da cidade, e o índice de criminalidade é muito alto. Ou seja, as crianças, normalmente, elas vão para aquela escola para não irem para a roça com os pais, ou para não trabalhar, ou infelizmente, para se alimentar, porque normalmente tem uma refeição na casa, enfim. Então, ali é uma válvula de escape para essas crianças, esquecerem um pouco da realidade, e por isso, justamente, ainda mais que essa escola foi contemplada, né, com esse projeto de extensão, para que a gente pudesse trazer a criança, sentir o prazer de estar tendo aula, não só de música, mas também, justamente, articular com as outras matérias, para que eles pudessem se desenvolver melhor. E aí, como todo bom educador musical, a gente tem que mostrar serviço, entre aspas, né, com as apresentações.
E aí o Darlan pode passar, tem algumas fotos, né, de aulas que ele, na vigência dele, estava dando com alguns alunos aí. Essas fotos também foram autorizadas, a gente está divulgando, tá bom, por serem crianças, enfim. Algumas fotos com o Darlan dando aula, isso já na escola, lá na sala que disponibilizaram para ele. Essa foto é interessante, que a gente não iniciou o processo de musicalização com os códigos musicais para ele, para facilitar o ensino, porque alguns já sabiam tocar flauta doce. Ao invés de escrever fazer uma pauta, colocar as notas dentro da pauta, não, a gente facilitou, escrevia lá o nome das notinhas e ia fazendo a divisão rítmica para eles. Então, como a nossa cidade ela é bem rica culturalmente, rápido eles assimilavam e pegavam e já iam tocando. Pode passar, Dani. Alguns registros dela. Aqui é o outro monitor que também fez parte com o Darlan, que é o Ivanilson, também estuda com a gente. Isso aí, tudo na primeira vigência que foi dentro da escola. Aí aqui já é comigo e com o Thales, na nossa sala, lá na UEPA. Tem um piano lá atrás, o Thales com violão. E aqui a gente está fazendo uma atividade de aquecimento vocal com eles, justamente porque a gente não deixou de lado essa aula de canto que o Darlan já vem desenvolvendo juntamente com o Ivanilson, com essas crianças. Pode passar. Então, enquanto ele vai passando as fotos, para participar das nossas aulas de música, a diretora, na verdade, que os professores falavam para os alunos para que eles pudessem se esforçar, deixa nessa foto não, por favor, se esforçar para que eles pudessem participar das aulas, se esforçar como? Estudando, tirando notas boas, para que eles pudessem estar participando com a gente nessas aulas. Essa imagem foi justamente que a gente começou a ensaiar com eles uma fanfarra, a fanfarra escolar deles, que foi aquela aula de percussão que tinha na UEPA, com instrumentos aqueles mais frágeis, passou a pegar com pratos, caixas e taróis, alguns bumbos, e também tinha um surdo lá atrás. Eu tô com o maiorzão, que não dava conta de carregar, eu que fiquei, e a gente estava passando uma rítmica para eles. Pode passar, Darlan. Essa fanfarra teve como intuito o desfile deles, né, do dia 7 de setembro, que aqui é bem característico, acho que em todo local, todo lugar, né, as escolas vão para a rua para fazer a tradicional marcha, e toda escola que tem educação musical, na verdade, até acho que não tem, a CEMED daqui contrata professores de música para desenvolver o papel o trabalho da fanfarra, porém só naquele período. Mas como a gente já estava lá desenvolvendo um trabalho de educação musical, eles pediram para a gente desenvolveu. Esses instrumentos a gente conseguiu, já tinha na escola, na verdade, estavam todos guardados. A gente teve que correr atrás de pele nova para caixa, baqueta, que tudo se perderam, que só é utilizado naquele período. E aí já surgiu um outro questionamento com o professor de educação física, o professor Marcos, que pediu para que a gente, se fosse continuar, para que a gente continuasse com a fanfarra, porque ela também tem escola de samba, já poderia encaixar alguns meninos que quisessem seguir tocando, convidados para participar das escolas de samba e tudo mais. Pode passar, Darlan. Aí é uma foto da apresentação musical, né, com o Darlan, que eles participaram no evento que teve lá dos estudantes de pedagogia dentro da UEPA, que foi aberto para os demais pesquisadores e tudo mais. O Darlan foi convidado para levar o grupo dele, se apresentar, que são essas crianças, né? Primeira apresentação, todos tímidos, envergonhados. Tem um vídeo, acredito, tem um vídeo aí que o Darlan pode... Aí a foto dele, os dois monitores, né, com as crianças. Acho que agora tem um vídeo do Darlan, pode passar. Só que tá sem áudio. Bom, esse é o vídeo deles tocando uma musiquinha aí, Darlan, cara de novinho, no início do curso. E as crianças, e o Anilson. Quer falar, Darlan? Não. Então vamos lá, pode continuar, pode passar. Tá sem áudio ainda, mano. Aí já é com a gente, comigo e com o Thales. A gente já levou as crianças. No tempo, quando o Darlan era monitor, eles fizeram um passeio turístico, não foi isso, Darlan? Se estiver errado, me corrija.
um passeio turístico na capital Belém, foram no museu, foram no bosque, e já comigo eu consegui conversar com a nossa coordenadora de curso, e ela me pediu se fosse possível para levar né, esses nossos alunos a participarem do evento da Semana do Músico, que acontece todo mês no campus de Belém, e que a gente pudesse fazer uma apresentação recital. Aí a gente está na sala de recitais, com eles, eu de costa, né, regendo, e o Thales acompanhando eles no piano. E aí, nesse dia, eles ficaram, nossa, a gente vai viajar para tocar, e muito entusiasmados, e foi muito, muito bom esse dia para eles, porque assim, a gente percebeu que esse projeto, ele surgiu, ele está dando muita perspectiva de vida também para essas crianças, porque a gente percebe lá que é só aquela vida que eles podem seguir, que os pais já têm, de não tanto estudo, parar ali no ensino fundamental, mas não, a gente sempre conversava com eles, vamos, a gente tem que estudar, vocês, quando eles chegaram na época de vídeo, eles ficaram encantados, eu falo, isso aqui também é um espaço de vocês no futuro, vocês continuarem estudando, bonitinho com os professores, vocês podem adentrar, estudar também aqui, aí, sério, professor, a gente pode estudar aqui? Podem, vocês devem estudar aqui, e foi muito, muito gratificante esse projeto na minha vida, não só esse, mas também o que eu conheci antes, que foi o do professor Augusto, Trilhos Sonoros, né, mas esse aqui é especial porque é da nossa terra e é uma localidade aqui, é uma outra realidade que a gente nem está tão observando, mas que é bem presente, e aí foi muito bom, muito gratificante. Pode passar, Darlan. Se quiser falar alguma coisa, comentar, fica à vontade. Aí era o vídeo, né, nosso tocando, acredito que era o Ode Alegria, né, de Beethoven, com essas crianças, infelizmente está sem áudio. E aí quando a gente foi, a gente levou também um outro grupo que pediu para ir com a gente, que foi um grupo da Escola Barão, também daqui de Vigia, que eles levaram outras crianças, jovens, de 7º, 8º ano, e eu não consegui a gravação, mas eles se apresentaram, foi uma dança inclusiva aqui no qual o dançarino principal era um aluno cadeirante, e pasme, o rapaz dançava demais, e foi muito linda essa apresentação, esse conjunto, começou com a gente, né, tocando a flauta doce, música na flauta doce, e depois foi essa apresentação das crianças da Escola Barão, que foi justamente essa dança que teve. E pode falar. Queria também acrescentar que essa proposta, né, na verdade, a gente viu bastante como uma consequência também essa construção de perspectivas nos envolvidos do projeto, tanto nos alunos, né, quanto nos familiares e também nos envolvidos, né, nos colaboradores, sejam funcionários da escola, sejam os nossos colaboradores da UEPA. Então, nós, a partir daí, nós exatamente iniciamos uma construção da nossa pesquisa, na Mini do Thaleson, que é um outro monitor que participou, na nossa pesquisa de TCC, exatamente em cima dessas perspectivas, né, que a gente construiu durante o exercício desse projeto, né? Então, a nossa proposta é exatamente que esse projeto de extensão ele seja institucionalizado pela UEPA e que ele não finalize após o final de um contrato de monitoria, né? E, além disso, com essa possibilidade de institucionalização, seria um benefício não só para os alunos e para a comunidade, mas também para a UEPA, que teria, então, um polo, né, de iniciação à docência, de diferentes espaços, né, para estágios, de iniciação exatamente dessa vida docente. Então, a nossa proposta da nossa pesquisa de TCC também se expande, né, a isso. Então, é interessante que esse projeto ele surge de uma monitoria, ele tem um foco numa extensão e ele meio que finaliza, né, mas ele se concretiza em uma pesquisa, né, que exatamente descreve e constrói exatamente todas as perspectivas e práticas, né,
durante que nós tivemos desse desenvolvimento desse projeto de extensão, que é exatamente o que é proposto, né, durante nossa estadia em uma universidade, exatamente os eixos ensino, pesquisa e extensão. E a gente acha bem interessante que isso sempre foi bastante pensado para a prática desse projeto nosso de extensão. Acredito que é isso, gente. Vou apresentar um pouquinho o nosso projeto de extensão. E obrigado pela oportunidade, professora. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que saudade que me deu desse lugar. Eu me lembro de ter falado ali naquele palco ali da UEPA na Semana do Músico, né? Em novembro. Que bom, que bom. Parabéns. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, comentar algo. É possível também. Não se acane, vamos. Glauber, eu não sei se é possível aqueles vídeos, se tu pudesse compartilhar só no nosso grupo ali de pesquisa para a gente poder assistir. Achei tão bonito. Posso sim, professor, sem problemas. Que lindo, que lindo. Zezinho, tu queres perguntar, meu amor? Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, na verdade. Qual é a sensação de poder mostrar para esses estudantes assim, novas possibilidades de vida, né? Tu fala que eu acho que esse é o grande lance do educador, né? Mostrar horizontes diferentes, né? Então, quando tu faz um trabalho assim espetacular e tu vê no bruto do estudante uma possibilidade nova, um novo horizonte de não seguir talvez a profissão dos pais ou aquela realidade de vida que os estudantes têm, qual é a sensação que dá, assim, qual é o... pesa os ombros, eu acredito que pesa o ombro, né, mas também, por outro lado, é uma alegria, né, que é falar isso de vocês, fora esse trabalho muito bom que vocês estão fazendo, eu queria ver esse make-off que a gente não sabe, às vezes, como é que passa na cabeça do educador, né. Então, justamente, José, pesa o ombro, assim, quando eu iniciei lá, né, eu até conversei com o Darlan, como é que tu fazia isso, porque isso, e como é que rolava isso, o que eu devo fazer se acontecer isso, porque o Darlan foi o primeiro monitor, ele já teve uma certa experiência antes de mim, então o medo, ele é real, assim, enquanto graduando. Eu já tive experiência de docência, mas em banda é um pouco mais específico o instrumento, então a criança, ela já, não é nem criança, já é um jovem, né, de 15, 16 anos, e aí não te pegou crianças de 10 anos, 12 anos, então era outra realidade, uma outra forma de interação, né, de como falar, porque, tipo, uma vez eu cheguei lá, boa tarde, queridos, tudo bem? Aí um que é maiorzão, e aí, professor, como é que tá? Qual é a boa? Eu sim fiquei, numa gíria assim, sabe? Mas a gente percebe que é o jeito a gente precisa também pegar a questão da afetividade, tem que rolar muito aí, senão eles vão ficar muito na deles para querer aprender algo novo. Tinha músicas novas que a gente pedia para eles fazerem, e os maiores, né, se retraiu mais com vergonha dos menores, por conta quando um erra e um acha graça, outro não, isso é normal deles, a gente falava, não, a gente tem que incentivar essas coisas. Então, isso foi, como eu disse, foi muito gratificante para mim, eu me enriqueci muito, assim, pesou muito o ombro, mas quando a gente vê que está dando certo, que eles estão percebendo o mundo de outro jeito, tu respira de ver assim, obrigado, nossa, tá valendo a pena, então estou fazendo do jeito certo, e basta a gente continuar, que vai dar certo. Como essa foi uma experiência que foi bem no início da nossa graduação, né? Nós estávamos no segundo semestre de graduação. Em 2017, eu tinha 17 para 18 anos. Então, eu já tive exatamente esse peso, né? De chegar lá como educador musical e de ter que construir essa perspectiva junto com os alunos, né? Então, realmente, era um peso que a gente tinha, mas, ao mesmo tempo que a gente estava construindo essas ações, né, junto com os alunos, a gente estava amadurecendo academicamente e pessoalmente também, né, particularmente, a gente percebia que era possível construir isso.
como na monitoria, quando eu entrei, eu era, no primeiro semestre, eu era um monitor sozinho, né? Nós não tínhamos 2 monitores, era apenas eu, então eu me via, assim, muito cobrado, né? Eu me cobrava muito, exatamente por eu ter esse papel como educador, né? Em um contexto que eu não estava lá apenas para ensinar e para mostrar um conhecimento, né? E sim para construir esse conhecimento junto com a comunidade, que era o que sempre a gente era orientado a fazer, né? Nós não estávamos para extrair informações, não estávamos para lidar com objetos de estudo, né? E sim com sujeitos que, em uma proposta de uma educação musical colaborativa, né? Em que a gente também tinha que aprender como que era o sistema em que a gente estava incluído para desenvolver esse processo de educação musical. Então, foi muito importante, né, eu acho, para a gente lidar com isso, né, com esse peso, com essas sensações que nós tínhamos, essa troca de eu estou, né, ensinando um pouco, eu estou desenvolvendo esse trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo com vocês como eu posso desenvolver da melhor forma, né, como nós podemos construir esse projeto de extensão, né, por isso que eu falo, esse não é um projeto de extensão da UEPA, não é dos monitores, mas sim é um projeto construído de forma colaborativa por todos os envolvidos. Que maravilha! Acho que o Marcos tem uma pergunta também. Parabéns, guris, que lindo! Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, Glauber e Darlan, pelo projeto. E, na verdade, não é muito uma pergunta, mas talvez reforçar e chamar atenção para algo que vocês disseram que é muito importante, assim, muito precioso, ao meu ver, o que o Glauber falou, né? Ele, em algum momento da fala dele, ele colocou assim, a gente usa o que tem, né? Ou é como se nós, professores, né, arte educadores, em algum momento, né, desse cenário desafiador que é a escola, como que nós nos vemos dentro de um processo de apropriação e de ressignificação, de certo modo, né? E como convencer os nossos estudantes, né, alunos e alunas, a ter essa sensibilidade, essa percepção. Não é, ao mesmo tempo, abrir mão daquilo que é de direito. É importante que a gente lute, né, para que a escola tenha um violão, tenha um ateliê, tenha, né? É lutar para que isso aconteça. É talvez um âmbito também de política pública, mas, ao mesmo tempo, perceber como essa sensibilidade na apropriação desses materiais fazem também toda a diferença na vida desses alunos, né? E uma questão também que o Darlan colocou, que para mim é muito interessante, o fato de se fazer ou de se pesquisar durante, né? Às vezes, nós, assim, nos vemos muito num cenário em que a gente chega com tudo pronto, né? Tá tudo pronto, é um questionário, é uma entrevista, é um roteiro, é uma metodologia que é, de fato, muito importante, mas, ao mesmo tempo, como que nós nos permitimos a sermos permeados por aquilo que acontece no percurso, né? Porque talvez dali surgem outras possibilidades, outros objetos. Então, mais uma vez, o quanto isso é importante, o quanto isso requer de nós essa sensibilidade, assim, e foi muito interessante a forma como vocês apresentaram e conduziram essa prática. Parabéns. Excelente, Marcos. Muito obrigada pela tua fala. Eu acredito que o Darlan tenha um trabalho com o professor Augusto agora, né? Acho que ele estava meio atucanado. Eu quero, do fundo do coração, agradecer esse compartilhamento de vocês, dessa experiência maravilhosa, e a gente sabendo um pouco mais desse lugar maravilhoso aí do Pará, e aprendermos com vocês, com certeza, né? Darlan, tu está sempre convidado a vir aqui com a gente vai sempre te acolher com muito carinho. Muito obrigada pela apresentação, certo? Agradeço pela oportunidade. Obrigado a todos. Queridos. Então, nesse momento, a gente vai, então, ter também a satisfação de conhecer o trabalho do professor Marcos Vinícius Magalhães, nosso querido participante do grupo de pesquisa, como pesquisador, lá de Brasília, da UNB. Então, te apresenta um pouquinho e podes começar, meu anjo. Certo, obrigado, Cris, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas.
Bom, essas questões da tecnologia a gente sempre se esbarra, né? Então, vamos lá, vou tentar aqui apresentar. Vamos ver se vai dar certo. Caso contrário, peço ajuda aos universitários. Pronto. Será que vocês estão vendo? Sim, meu querido, estamos vendo. Certo. Então, bom, nesse momento eu não consigo ver vocês, então qualquer coisa podem aí me interromper. Fiquem à vontade, também vou ser breve, dado o horário que nós temos, né? Bom, mas a partir do que a gente conversou na semana passada, atendendo ao convite com muita satisfação que a professora Cris me fez, que é de poder me apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu lancei mão de algumas imagens, vou falar um pouquinho por quê, né? Para conduzir a minha apresentação, e talvez não vou, nesse momento, falar tão propriamente de algo relacionado ao meu projeto em si, daquilo que eu estou fazendo como doutorando do programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade de Brasília, mas como eu cheguei nesse objeto e falar um pouquinho dessa minha trajetória enquanto professor, enquanto pesquisador, acredito que seja importante também nesse nível da apresentação que a gente está, né, nesse momento, assim. Sou professor da rede pública de ensino do Distrito Federal, sou mineiro, sou natural de Unai, Minas Gerais, e atualmente sou professor efetivo, então, de artes plásticas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, né, e atualmente doutorando aí da Universidade de Brasília. E a minha fala, ela se inicia, né, a partir da minha pesquisa, da minha dissertação, onde eu pude encarar mais com maior profundidade, de certa maneira, né, o perfil de pesquisador, que eu imagino, assim como os colegas muito bem apresentaram, é algo que vai sendo construído durante o processo, né? Eu acho que a gente nunca está pronto, assim como o conhecimento nunca é fadado a algo, né, sistemático em si, mas é algo que é construído no percurso. Então, é nesse momento que eu me vejo sendo construído, sendo lapidado, né? Em 2015, houve, então, uma necessidade, quer dizer, muito antes disso, né? Em 2015, eu chego nesse resultado de pesquisa, mas muito antes disso, eu comecei a perceber como a universidade ela poderia me ajudar a me formar pesquisador, não somente professor de artes visuais, né, e plásticas, mas como também um pesquisador. Então, nesse sentido, né, eu não conheço muito bem a realidade da UERGS, e é muito bom, mais uma vez, participar do grupo, porque a gente tem essa troca, isso é muito legal. Mas, no caso da Universidade de Brasília, nós temos, então, né, aquelas disciplinas que se denominam optativas e aquelas que são obrigatórias. E aquelas de fluxo livre, né, onde você pode permear por outros espaços, outros institutos e por aí vai. Nesse sentido, eu comecei a perceber, enquanto quase que um formando já para professor, né, quase um licenciado, eu comecei a me interessar para os diferentes espaços em que o aluno poderia estar, né? E aí é muito interessante que eu já faço uma ponte com uma referência que eu tenho, que é o Miguel Arroyo, né? Arroyo, enfim, em que ele fala muito sobre um processo que, por muito tempo, a gente acaba se atendo muito mais a um percurso de metodologia ou didática para lidar com o aluno, e às vezes, muitas vezes, a gente não se preocupa com quem é o aluno, né? Ou qual é o espaço que ele vive, ou qual é a comunidade que ele participa, enfim. Então, nesse percurso, eu conheci o hospital como um lugar possível para a educação. E aqui eu já começo a encontrar alguns impasses, né? Ou seja, eu, professor de arte, que quero relacionar uma pesquisa a partir do hospital, e aí logo a gente associa com uma visão terapêutica, né? Que, no caso, a pesquisa que é realizada na Universidade de Brasília, enfim, no centro-oeste, ali na região, não é uma vertente que é tão aprofundada e problematizada no nível dessa questão, por exemplo, da arte-terapia, né? Mas é preciso pensar, então, o hospital, e aí eu começo a problematizar isso de certa maneira,
o hospital a partir de uma relação com a Secretaria de Educação. Ou seja, como que o aluno hospitalizado por diversas situações ou circunstâncias, seja no tratamento de uma doença aguda ou crônica, como ele pode voltar para a sala de aula sem se sentir segregado no nível da cognição e do envolvimento com os colegas também. Ou seja, nós temos, a partir dessa percepção, em 2002, um documento chamado Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, em que é preciso, né, de uma forma legítima, que o professor vá ao hospital e atenda aquele aluno que é hospitalizado, né? Então, a partir dessa legislação e de todas essas questões, eu me aproximei do hospital como professor de artes visuais para investigar essas questões, né? E perceber, obviamente, que dentro, mais uma vez, de uma questão legal, quem é responsável pela classe hospitalar é o profissional pedagogo. Ou seja, perceber mais uma vez que a classe hospitalar que atua dentro das pediatrias dos hospitais, né? E aí, nessa pesquisa que eu desenvolvo, eu trago um pouquinho desses números de quantas classes existem no Distrito Federal, em todo o país, mas perceber também que, no caso, o profissional pedagogo, ele lida com o aluno que está desde a educação infantil ao ensino médio. E, às vezes, uma parceria com outros atores, né, da educação não acontece. Então, eu, como professor de arte, me aproximei para investigar um pouco dessas relações, né? E aí eu cheguei, né, em um campo teórico, né, que é a arte e educação baseada na comunidade, né, que inclusive a Flávia Bastos, que é uma pesquisadora, se eu não me engano, ela lecionou hoje numa universidade dos Estados Unidos, e ela inclusive bebe das fontes de Paulo Freire. Ela começa a perceber que a comunidade, obviamente, é esse lugar que o aluno vive e participa, mas também é o lugar que ele está naquele momento, né? Então, o hospital foi concebido nessa circunstância, na pesquisa, e aí eu me deparei com uma professora no estudo de casos que eu desenvolvi, em uma unidade de saúde, né, em Brasília, de uma professora pedagoga, obviamente, servidora pública, né, ali da Secretaria de Educação, que estava cedida ali no hospital, dentro dessa lógica, e que ela também era estilista. E aí ela começava a problematizar os trabalhos que eram desenvolvidos no hospital e ela transferia isso, ou ressignificava esse processo para a moda, né, para a configuração das peças que ela realizava. E a partir desse vínculo, dessas relações, eu estabeleci, então, um diálogo, né, a partir da educação em artes visuais, né, ou das visualidades, a partir dessas pontes que são estabelecidas. Então, o meu envolvimento nesse momento foi, de fato, pensar o hospital como lugar também de atuação do arte educador, né, a partir desse envolvimento com essas diversas parcerias. E, obviamente, pensar também como lugar de legitimação para o campo artístico, enquanto pesquisa e tudo mais, né? E aí, a partir daqui também, né, vão emanar algumas questões sobre as quais eu vou pesquisar hoje em dia no doutorado, né? E aí, então, eu chego... Tô passando isso. Foi, gente? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, foi, querido. Sim. E aí, então, eu chego na escola, não é? Isso porque eu já venho de uma relação desde a graduação e o mestrado, e aí, de repente, eu chego na escola com alguns problemas, né? Que talvez todos nós enfrentamos, no sentido de que o professor de arte precisa atender uma dinâmica específica da escola, ou algumas falas que eu me deparei, por exemplo, no percurso, desde quando eu defendi a dissertação e fui direto para a escola, para trabalhar na escola, e nessa ocasião dessa fotografia foi numa escola do interior de Minas Gerais, mas, por exemplo, falas do tipo de que nós, no caso, professores de arte, especificamente artes visuais, iríamos ajudar os alunos a desenhar dentro da margem. Então, são falas e questões que vão sendo apontadas ao longo do percurso que trazem alguns problemas, né? E aí eu começo a empreender junto com os alunos algumas práticas que eu quero exatamente fazer com que eles saiam dessa margem, né? E aí eu gosto muito desse trabalho que a gente desenvolveu, melhor dizendo, que os alunos desenvolveram, em que eles começaram a desenhar aquela velha história que o aluno vai desenhar com giz, né, no chão da escola ou no pátio da escola,
Nesse caso, essa aluna estava desenhando o chão descascado da escola, contornando e fazendo novas formas, né? Então, era um momento que eu percebi que nós deveríamos ocupar o espaço da escola de uma outra maneira, né? E aí eu denominei esse trabalho de A Menina e o Mundo, que é inclusive uma relação que eu faço com uma animação do Ale Abreu, que é o Menino e o Mundo, né? E aí ela está construindo o mundinho dela a partir dessa forma, né? E aí outras questões vão se desdobrando, por exemplo, pensar o objeto carregado de sentido na escola, né? Pensar o objeto artístico e como que isso vai reverberar também para aquilo que os alunos produzem. Na ocasião desse trabalho, a gente estava vivendo, né? Mais uma vez, a escola se situava no interior de Minas Gerais e nesse momento a gente sofreu aquele desastre, tragédia em Mariana, no interior de Minas Gerais, imagino que vocês conhecem, sabem da situação, e aí nós, na cidade, a gente começou a pensar como nós poderíamos ajudar as pessoas daquele lugar, daquele espaço, né, daquela realidade, e aí nós ali da escola começamos a levantar algumas possibilidades de ajuda, e aí eu me vi, então, como um processo de pensar o objeto, nesse caso, o galão de água, como um objeto de arte, como um objeto carregado de sentido, né? Então, a partir daqui, nós problematizamos essas questões e a partir, mais uma vez, de uma relação com a própria solidariedade, que é pertinente, né, nesse percurso. E aí, pensando nesse objeto, né, alguns trabalhos foram sendo desenvolvidos, e aí essas datas elas se perdem, eu estou falando essas fotografias são do ano posterior de 2015 e vão se desdobrar até hoje. Aqui é uma fala que é muito recorrente também, eu estava no caso da educação infantil, todos os dias os aluninhos chegavam, tio, meu dente caiu, aí mostrava a janelinha da boca. E aí eu comecei a pensar isso como uma possibilidade, não só deles produzirem um produto ou um processo a chegar talvez em algum resultado, mas eu queria também que eles pudessem ser vistos, e aí a identidade emergiu na minha pesquisa, né? Eu gostaria que isso fosse latente, fosse importante, melhor dizendo, no trabalho deles. E aí, enfim, aí um trabalho de exposição foi feito a partir disso. E aí, isso se desdobrou em outras possibilidades, aí, assim como os colegas, que eu achei muito interessante quando eles falaram que os alunos foram para a universidade, né? Isso de fato é muito importante. Nesse momento, houve uma parceria, e nesse caso eu estava como professor do 9º ano, nós desenvolvemos um coletivo de arte, eu, professor de arte, e os alunos, né? E aí a gente se reunia em algumas semanas para conversar sobre a arte, sobre alguns textos, como a gente faz no grupo de pesquisa, e aí eu gostaria, né, e aí como também o interesse deles, obviamente, de conhecer a universidade. E aqui nós desenvolvemos um trabalho que foi selecionado junto com, né, com outros artistas aí, foi um motivo de muita emoção para nós, e nós ocupamos o lugar da universidade como artistas, e os alunos que eram os artistas, né? Então aqui a gente estava numa galeria dentro da universidade mostrando um trabalho que a gente havia feito. E aí algumas questões vão surgindo. E aí, mais uma vez, pensar na apropriação do espaço da escola, algo que vai sendo oportunizado ao longo de algumas práticas, e isso foi pensado junto com os alunos, essa é uma releitura de um artista belga, Ben Heijn, e aqui, no caso, a gente estava já numa escola em Brasília, fazendo esse trabalho de apropriação e de composição com o lugar que a gente estava ocupando, que era a escola, obviamente, né? Bom, esse trabalho aí eu no espelho, né? Que é, mais uma vez, existe uma apropriação do espaço, mas agora uma relação com quem são os alunos, né? Quem são os alunos que ocupam aquela escola? E aí, nesse caso, nós temos meninas negras, né, que tiveram as suas identidades reveladas de um outro modo, muito mais, né, muito além do que pensar, por exemplo, num processo relacionado à Semana da Consciência Negra, mas é algo que permeia todo o nosso percurso, em que elas são as protagonistas, a história delas são contadas, e aí nós fizemos aí, claro, que uma série de debates sobre isso, quanto a essas questões, e elas, mais uma vez, vieram à tona como elas são a arte, né? De algum modo, poeticamente falando. Elas são
esse processo de reconstrução e de se ver de uma outra maneira, né? A partir desse processo da exposição do retrato delas, houve alguns desdobramentos na escola em que elas eram as protagonistas e elas influenciavam outros, né? Outras amigas, outras colegas, a própria família. Então, a partir da história delas, outras histórias puderam ser contadas, né? E aí eu chego um pouquinho nessa relação com a exposição de arte em si. Com a exposição de arte na escola, ou essa arte escolar, ela é desenvolvida ao longo da instituição escolar, não é? E aí eu chego no meu objeto de pesquisa, eu estou falando muito rápido, porque o nosso tempo está acabando, mas que é pensar um pouquinho nessa investigação dessas exposições de arte escolar. E como essas exposições legitimam identidades e, ao mesmo tempo, revelam essa escolha que envolve o próprio trabalho do professor, né? Ou seja, como que ao longo de um percurso essas identidades e alteridades são reveladas, né, ao longo desse percurso. E aí eu trago questões, por exemplo, sobre uma educação baseada, mais uma vez, na comunidade, quando eu trago a Flávia Bastos, obviamente numa relação com Paulo Freire, Bell Hooks também, que é uma escritora quase que emergente americana, mas, enfim, ela traz questões muito importantes para a gente pensar numa educação que transita numa questão quase que transgressora para pensar a comunidade, e atualmente eu estou num percurso de pensar o que é o social a partir da obra do Bruno Latour, que ele fala exatamente no momento de agregar o social, ele questiona um pouquinho daquilo que a gente chama de social, e ele fala que essa relação com o objeto de arte, existe toda uma questão a partir de uma performatividade, a partir daquilo que você é como um sujeito, daquilo que você vivencia a partir da sua comunidade, enfim. Então, são questões que eu vou costurando, né, nesse momento de pesquisa. E aí, aqui alguns percursos, né, que foram desenvolvidos juntamente com a professora Cris, o Lucas, professor Lucas, pesquisador da UFPEL, e também do professor Augusto, né, da UEPA, né? E aí nós trouxemos algumas questões desde o ano passado. Rotas de fuga, noções sobre a arte na educação, eu acho que tem muita relação com algumas daquelas angústias de quando eu cheguei na escola, né, quando eu me vi em um momento de, bom, alguns compreendem o processo artístico ou a educação em arte de uma outra maneira, mas não é bem assim. Como eu posso desconstruir essas questões a partir do trabalho que os alunos fazem, né? E eu sei que isso é muito árduo, às vezes, para a gente, professor de arte, assim, porque parece que a gente está o tempo todo reforçando dessa importância, falando de quem a gente é, enfim. Então, isso é um pouco penoso, assim, eu acho, mas é algo também que a gente está nesse percurso para contribuir, né? Então, é importante que a gente assuma essa responsabilidade também. E eu acho que esse texto fala um pouquinho dessas noções, desses equívocos e de algo que se abre para outras possibilidades. E aí, por fim, a gente tem um texto publicado no Journal, né, no início do ano, que fala um pouquinho do nosso contexto, né? Enfim, acho que não tem nem muito o que dizer, mas eu encerro com essa imagem que eu fiz, que por muito tempo eu não desenhava, e aí, quando a vacina apareceu, eu pensei nessa composição, assim, e essa é uma homenagem que eu faço à enfermeira Mônica, que a primeira enfermeira mulher, que, né, mulher negra, né, é importante frisar, acho que é muito importante, e ela traz aí uma série de esperanças para a gente. Eu acho que tem muito a ver com o texto que foi produzido aí sobre a pandemia e dá margem para a gente pensar nesse resquício de esperança aí para nós, professores de arte, pesquisadores, e ao mesmo tempo se permitir pensar como que esse contexto agora que a gente vive, né, atípico, obviamente, como que esse contexto também se permite a novas possibilidades e fluxos de pesquisa, né? É algo que eu já estou problematizando, assim, ou seja, como que a minha pesquisa, agora no doutorado, assim, como que ela é permeada ou está sendo permeada ou contagiada pela situação que a gente está vivendo, né? Eu acho que não é passar por cima, mas é tentar compreender a partir de um outro olhar. Então, algumas questões vão sendo apresentadas a partir disso.
Bom, eu corri muito, espero que vocês tenham, enfim, me compreendido de certo modo. Vou finalizar aqui. Pronto, voltou para a apresentação. Ainda não. Ok. Pronto. Lindo, Marcos. Desculpa a corrida. Querido, que maravilha o trabalho, que emocionante. E que belo o teu trabalho ali também, fazendo a enfermeira aqui. Que lindo isso. Tanto a história quanto a produção. Muito legal mesmo. E vamos trazer mais vezes, não é só hoje, a gente vai conversar mais, mas eu não gostaria de perder a oportunidade, se alguém quiser comentar algum aspecto que o Marcos nos trouxe, tão importante, por favor, sinta-se à vontade. E já vamos abrindo as câmeras também, né? Alguém quer comentar? Estevam, quer comentar? Não? Então, só dizer que muito legal, escuta a partilha dos trabalhos dos colegas. Eu até acho que eu atravessei ele, o Marcos está com a mãozinha levantada aí, desculpa, Marcos. Mas, parabéns, muito bacana poder ouvir, essa partilha é importante. Né? E isso é ciência também, né? Isso é ciência, né? Isso aí é pesquisa, né? Hoje mesmo de manhã eu dei uma palestra sobre isso e é muito bacana a gente poder estar partilhando isso, essas produções, né? E romper com esses paradigmas, né? De que ciência é alguém dentro do laboratório fazendo química, explodindo sozinho no laboratório, né? E é muito bacana isso, poder ouvir isso. Parabéns, parabéns. Que bom. Eu fiquei até, eu vou te dizer assim, emocionada com o trabalho, porque apesar de que a gente está escrevendo junto, mas enfim, a gente nunca sabe tudo, né? Do trabalho dos colegas, enfim. E como é importante esse trabalho na escola, o quanto a gente consegue, e às vezes nem nós nos apercebemos do quanto a gente atinge, muitas vezes, as nossas crianças, jovens e adultos também, né? Eu trabalhei muitos anos com adultos, e muitas vezes somos nós a quem eles recorrem, né? Então, esse nosso perfil também humano é fundamental, né? Comecei falando sobre isso em relação ao nosso grupo de pesquisa e termino também dizendo isso, né? Foi uma tarde muito boa, eu aprendi muito, quero agradecer muito a apresentação tanto do Marcos, com essa beleza visual também que ele nos brindou, o trabalho maravilhoso do Glauber e do Darlan, que eu sei que ele já foi trabalhar ali com o professor Augusto, e realmente, assim, como nós estamos avançando como grupo e como avançaremos, porque temos vocês aí conosco, né, nesses encontros maravilhosos. Então, nós temos vários fotógrafos aqui, vamos tirar os nossos retratos maravilhosos. Depois, eu já compartilhei vários ali no grupo de pesquisa, de vocês apresentando, e aí vocês também compartilham. Então, nesse momento, enquanto a gente faz as fotos, só reiterando, então, sábado que vem a gente não se encontra, mas depois, no outro sábado, nós teremos, então, o trabalho da Daniele, de pesquisa, então, algumas coisas que ela vai comentar com a gente também está no início, e o trabalho de extensão do Leonardo e da Jennifer, né? Vai ser muito legal para a gente. Amados e amadas, um beijo grande, tenham todos um bom descanso nessa final aí do final de semana, e vamos estar sempre juntos, tá? Nos ajudando. Tchau, tudo de bom.